As aves, elas têm formas muito importantes de perdas de fluidos no seu corpo. A principal forma de perda de fluidos em aves é pela respiração. Por terem uma elevada taxa metabólica, a frequência respiratória das aves ela é mais alta que a frequência respiratória dos mamíferos e elas possuem uma área muito extensa de vias respiratórias, porque além dos pulmões, as aves possuem sacos aéreos. Então, a área de perdas é muito grande nas aves. Por isso, elas têm como característica a contenção de líquidos da melhor forma possível, que é a excreção de ácido úrico. Aves excretam amônia de uma forma que elas não precisam de perder muito líquido para que essa substância que é nociva para o organismo seja eliminada. Muitos mamíferos excretam na forma de urina, mas as aves não, elas excretam na forma de ácido úrico, porque o ácido úrico ele é um composto pastoso. Então, para ele ser eliminado, ele não exige um volume muito grande de água. Então, dessa forma, a fisiologia das aves ela consegue compensar as grandes perdas de líquido. Para repor líquido em aves, nós podemos utilizar as mesmas vias que eu demonstrei para vocês para a aplicação de medicamento. A via oral pode ser utilizada, tanto a via oral através de uma seringa simples, se o animal estiver acordado, ou a intubação do inglúvio pode ser utilizada, mas a reposição é lenta pela via oral. Se o animal estiver muito desidratado, o tempo que ela leva para que os líquidos sejam absorvidos e o animal se reidrate, ele pode ser um tempo muito longo e isso pode ser arriscado para a vida do animal. Então, via oral só vai ser utilizada no caso de uma desidratação moderada. A vantagem dela é que o fluido vai pela via fisiológica. Então, nunca há risco de um excesso de fluidos, ou dificilmente a gente vai correr o risco de fornecer fluidos em excesso, porque o que for fornecido em excesso vai ser eliminado pela rota fisiológica. Uma outra via que é a mais utilizada para hidratação em aves é a via subcutânea. A via subcutânea ela é muito interessante porque as aves elas possuem a pele frouxa, então a pele delas é fina, mas ela não fica muito bem aderida ao tecido subcutâneo. Então, ela permite que sejam aplicados volumes muito grandes de fluidos de uma vez. Isso diminui a frequência de aplicação, o que facilita muito, principalmente em casos de aves selvagens. E, além disso, a absorção desses fluidos ela é mais rápida do que pela via oral. Então, em casos de uma desidratação um pouquinho mais grave, a gente vai escolher a via subcutânea, porque essa via vai melhorar a condição do paciente um pouco mais rapidamente. E, por ela permitir grandes volumes, a gente pode reduzir a frequência de aplicação de fluidos pela via subcutânea. A via intramuscular não é utilizada para reposição de fluidos. Uma outra via que também pode ser utilizada para reposição de fluidos é a via intravenosa. Porém, em aves pequenas, ela não é recomendada pela fragilidade que são os vasos sanguíneos das aves. Então, ela só vai ser recomendada para aves maiores, como uma arara, ou uma galinha, ou uma ave de rapina, que seja um pouco maior. Então, aves pequenas, a via intravenosa ela não é recomendada. A vantagem maior da via intravenosa é que ela permite a administração de soluções hipertônicas
e de coloides. Além disso, ela permite administrações em bolos. Então, ela possui algumas vantagens, mas em várias espécies de aves, ela é inviável. Então, ela não é recomendada. Algumas aves, elas, apesar de terem um tamanho que permita o uso da via intravenosa, elas não toleram a manutenção de um catéter intravenoso. Então, esses animais vão ficar muito estressados, eles vão tentar remover o catéter o tempo todo. Então, tem que ser avaliado se realmente compensa o uso dessa via com o benefício que vai ser alcançado com ela. Em aves, uma via muito utilizada para reposição de fluidos é a via intraóssea. A via intraóssea, ela tem como vantagem uma reidratação rápida, assim como a via intravenosa. Então, em emergências, em casos onde o animal está com uma hipovolemia intensa e corre risco de morrer, é indicado utilizar-se a via intraóssea quando a via intravenosa não estiver acessível ou se for uma ave muito pequena. Os ossos de eleição para se acessar essa via são a una, a região distal da una, então o catéter ele vai ser inserido na una distalmente, ou nós podemos utilizar também a tíbia. Só que na tíbia nós vamos utilizar a região proximal para a inserção do catéter. Uma coisa muito importante é que em aves nós não vamos utilizar alguns ossos que são comumente utilizados em mamíferos. Por exemplo, o fêmur não vai ser utilizado, nem o húmero, porque esses ossos eles são pneumáticos. Isso significa que eles têm conexão com os sacos aéreos. Então, o uso desses ossos para se injetar fluidos pode causar o afogamento desse animal. Por isso, nós vamos evitar utilizar ossos que são pneumáticos. Uma grande desvantagem da via intraóssea é que ela é muito dolorosa. Então, ela requer analgesia e anestesia, seja local ou seja geral. Então, em muitos casos, o animal ele precisa estar sedado para que a gente consiga fazer reposição de fluidos pela via intraóssea. Além de ser uma via que tem um risco muito grande de fratura e risco também de osteomielite se não for feita uma limpeza adequada do campo onde a agulha vai ser inserida. Para demonstrar uma aplicação intraóssea, nós vamos utilizar esse cadáver de um galo. É importante destacar que o animal precisa estar sedado ou com anestesia local para se fazer essa aplicação. Aqui nós vamos utilizar um scalp. O calibre desse scalp aqui é 25. Vamos utilizar soro fisiológico, NaCl 0,9% para aplicação e iodo para limpeza do local. Lembrando que a limpeza do local de aplicação da agulha é uma limpeza de campo cirúrgico para se reduzir os riscos de uma infecção que pode levar a uma osteomielite. Então, essa limpeza é muito importante. A região da articulação, ela precisa ser flexionada. A limpeza da região deve ser feita antes de se inserir a agulha. Nós vamos preencher o cano do scalp com soro antes de aplicar para não injetar ar. E vamos fazer a aplicação
a introdução da agulha no osso. Eu vou palpar a região distal da ulna e aplicar a agulha no sentido, na posição anatômica dela, sempre em movimentos giratórios. Não é fácil inserir a agulha no osso. Então, uma vez a agulha foi inserida, é muito importante que ela seja fixada nessa região, porque o animal ele pode tentar remover. Se for um animal que estiver mexendo muito nessa região, é indicado até o uso de um colar elisabetano no pescoço, para que ele não consiga ter acesso a essa região.